Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A você, meus irmãos e minhas irmãs, que sempre nos acompanham em nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal. Convido você agora a estar aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estiver fazendo sua inscrição, e também não deixasse de acionar o sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade, que o Espírito Santo ele possa te conduzir, que você possa compartilhar esta mensagem para grupos, para amigos, para pessoas da família. Eu queria estar trazendo uma palavra nessa oportunidade para nossos corações, que o Espírito colocou no meu coração nessa madrugada. E ele tem um tema muito interessante, que ele fala sobre 7 perigosas atitudes para negarmos o Senhor. E você fala, mas pastor, eu sou cristão há tanto tempo, sou um servo há tantos anos, e eu queria estar meditando justamente acerca de um homem em que ele parecia ser uma pessoa convertida, andava com Cristo, andou com Cristo durante 3 anos e 6 meses, aquele homem ele não se converteu genuinamente. Quando se fala em se converter, irmãos, não é tempo de igreja, mas é as atitudes. Nós vamos estar estudando, eu quero trazer uma palavra para você acerca da vida. Não tem nenhum exemplo melhor na Bíblia sobre essa palavra se converter do que Pedro. Esse homem ele achava que ele era convertido. Esse homem ele teve 7 atitudes que o levaram ele a negar a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Eu queria que essa experiência desse homem trouxesse para nós algo que nos edificasse, que nos fortalecesse, que nos desse um alerta para nós vigiarmos em algumas posições nossas. E nós vemos que esse homem foi um grande exemplo para isso. Com as suas atitudes, em algum momento em que ele se achava autossuficiente. Então eu queria estar trazendo essa palavra para os irmãos, que o Espírito possa te abençoar, possa te conduzir. Como eu disse, não é um tempo de igreja, mas o se converter, quando Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, está nessa palavra que eu estou trazendo, ele diz, quando tu te converteres, tu se apresenta a teus irmãos. Pedro, até aquele momento, ele não havia se convertido genuinamente. Olha, ele andava com Cristo, subia no monte com Cristo, mas ele não havia se convertido genuinamente das práticas do passado. É isso que Cristo ia dizer para ele. A conversão, eu abandonar, não é simplesmente eu deixar uma vida de pecado, deixar a vida do mundo, mas eu deixar aquele velho homem dentro de mim, aquele velho homem tem que sair de dentro de mim. Então é isso que Cristo está dizendo para Pedro. Quando tu te converteres, Pedro, quando esse velho homem sair de dentro de você, quando você abandonar essas velhas práticas, velhos pensamentos, atitudes, comportamentos, aí tu se apresenta, teus irmãos. Então é isso que eu queria estar trazendo para os irmãos, para nossas vidas, que o Espírito Santo possa nos abençoar, nos ajudar. Eu queria estar meditando com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 54 ao 61, que conta a história desse homem, da forma que ele negou a Cristo. E no decorrer da mensagem eu quero estar citando alguns versículos para trazer à nossa consciência como esse homem ele deixou se enganar pelas suas atitudes e pelos seus comportamentos. Diz assim a palavra do Senhor, então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmara, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje
3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Que Deus possa te abençoar, irmãos, e que essa palavra venha em nossos corações como aquele sinal, sabe, que eu sempre falo, um sinal de alerta para nossas vidas, que sempre nos conduz a veredas mais excelentes, veredas mais firmes, a andar por caminhos mais planos, confiante nesse Deus, sabendo primeiro quem você é e quem é Cristo na sua vida. Então esse texto é interessante, que um grande reverendo, um grande homem de Deus, ele diz o seguinte, que um naufrágio é uma visão melancólica, mesmo quando nenhuma vida se perde. No entanto, nem sequer um naufrágio é tão melancólico quanto haver um verdadeiro crente escorregar e cair em pecado. Não existe coisa pior do que você ver um naufrágio. Vimos aquela história, né, e claro que teve outras terríveis, né, do Titanic, que fizeram aquele filme, aquele naufrágio terrível. E não existe coisa pior do que você ver realmente um naufrágio. Mas não existe coisa pior, irmão, do que você ver um cristão, ele escorregar e ele cair em pecado. Não existe coisa pior do que você ver uma pessoa que não vigia e não se conserva na presença do Senhor, ela escorregar e ela cair em pecado. A experiência do apóstolo Pedro, ela ilustra esta importante verdade, que um servo de Deus não chega a negar o seu Senhor, senão através de um trágico processo de queda espiritual. Eu quero apresentar para você aqui nessa palavra, nesse livro de Lucas, nesse capítulo 22, que inicia ali do versículo 31 até o 62, que conta essa história de Pedro. Como eu disse, a Bíblia, irmãos, ela é um livro que nós queremos aprender, se nós queremos estar atentos aos ataques do inimigo, e muitas vezes, irmãos, entende bem. Esse texto aqui é interessante, que não foi um ataque do inimigo, não. Era o próprio homem. Nós vamos ver aqui que é o próprio defeito que Pedro tinha, que o levou a uma queda. Muitas vezes, irmãos, uma queda vem em nossas vidas, não é porque o Satanás ele age, nos engana. Muitas vezes, irmãos, o nosso ego, ele acaba nos enganando. E ninguém melhor do que Pedro para ser um professor nessa matéria, antes de se converter genuinamente. Entende bem? Quando esse homem se converte genuinamente, ele é um homem transformado pelo poder de Deus. Na sua primeira mensagem, irmãos, ele ganha 3.000 almas, na segunda 5.000 almas. Mas antes disso, esse homem, ele tem esses atos em que ele precisava ser convertido. E eu quero passar para você essas 7 perigosas atitudes para negarmos o Senhor. E essas 7 perigosas atitudes, elas vêm da vida de um homem que vai nos ensinar muito, que é o apóstolo Pedro. Então, em primeiro lugar, irmãos, primeira perigosa atitude é o perigo de pensar que pode enfrentar o poder das trevas sozinho. Muitas pessoas, irmãos, Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele separou ali aqueles 70, ele poderia ter mandado um por um, irmãos, em cada cidade, mas não, ele mandou de 2 em 2. Ele poderia ter feito isso, porque ele delegava poder, autoridade para eles. Mas ele diz, não é bom que ande só. Então ele enviou de 2 em 2. Então tem pessoas que elas se acham autossuficientes, vamos chegar até lá, que tem essa autoridade. Não estou negando que a pessoa seja uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem essa autoridade em que o inimigo respeita, que o inimigo obedece. Mas, meu querido, minha querida irmã, não é bom. Tem um perigo de poder enfrentar o poder das trevas sozinho. Tem que ter uma cobertura espiritual. Então nós vemos que Pedro, nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 22, esse versículo 31 ou 33, há uma informação muito séria do Senhor,
em que Jesus, olha que coisa incrível, quero ler para você esse versículo 31 ao 33, Jesus falando para Pedro, olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha como esse homem ele era. Jesus, ele conhecia o coração de Pedro. E Jesus, nós vemos aqui essa informação muito séria do Senhor com Pedro. Satanás havia reclamado o discípulo para peneirá-lo, prová-lo. No entanto, o Senhor Jesus se colocou como seu intercessor e seu defensor. Sabe por que Cristo ele não permitiu que Satanás o cirandasse naquele momento? Porque ele não estava preparado, irmãos. Ele não estava preparado. Cristo sabia, se ele permitisse, Pedro ia cair naquele momento. A sua queda ia ser terrível. Então ele não estava preparado. Então Deus sabe quando o homem, quando a mulher, quando nós estamos preparados para permitir que o inimigo ele venha sobre nossas vidas, tentar nos tirandar, tentar nos enganar. Ele sabe. Nada que acontece em nossas vidas, irmãos, vem porque eu estou despreparado. Se vem sobre minha vida, tenho certeza de uma coisa, irmãos. Cristo sabe, Cristo ele é poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre dizia na sua carta, a carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A carne ela não se converte, mas o Espírito ele está sempre pronto. A autoridade vem dele, a autoridade vem de Cristo, não vem de nós mesmos. Então Pedro não estava preparado ainda. Esse homem não tinha uma vida espiritual. Então, em primeiro lugar, está o perigo de pensar que pode enfrentar o poder das trevas sozinho. E Pedro achava isso. Esse homem vê que ele fala, eu vou contigo até as raias da morte. Irmãos, e quantos cristãos eu já vi na igreja esse tempo todo que eu sirvo ao Senhor? Em todo o tempo passei no meu ministério. Via homens, irmãos, dizendo, eu já vi fazer isso, já fiz o inimigo fazer aquilo. E hoje estão aonde, irmãos? Sendo humilhados pelo inimigo, fora da igreja, sendo envergonhados. Onde está aquela autoridade? Pessoas, irmãos, que com arrogância dizia que fazia pessoas colocar câncer para fora, fazer isso. Onde estão essas pessoas, irmãos? Onde estão essas pessoas? Elas receberam algo, mas não se prepararam para buscar mais de Deus. Irmãos, Cristo é uma fonte inesgotável. Na medida que Ele me delega uma autoridade, que Ele me capacita para algo, eu tenho que começar a continuar buscando, continuar me fortalecendo. Eu não posso sair da fonte, e a fonte é Cristo. Então, o segundo lugar que ele fala aqui, que nos ensina esse exemplo de Pedro, é o perigo de achar que somos autossuficientes. Irmãos, nós vivemos hoje uma época que pessoas se acham autossuficientes. Nós vemos isso hoje. Nós vemos aí nesse mesmo texto do versículo 33 e 34. Olha o que ele diz. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Então você vê que esse homem, ele afirma que estava pronto a ir à prisão, até mesmo a raia da morte, caso fosse necessário. Irmãos, e quantas pessoas a gente vê com essa autossuficiência. Principalmente quando adquire um grande conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico, irmãos, o maligno ele tem. Você não pensa que quando essas escrituras, em todo o tempo, quando os homens estavam ali escrevendo tudo aquilo que era ditado nos seus corações, em que o Espírito falava com eles, não pensa que o maligno estava longe, não. Estava ali tentando eles. Imagina o que esses homens passavam nos seus dias, nas suas noites, as tentações para que eles no outro dia não pudessem mais escrever.
as palavras santas do Senhor. Nós hoje pegarmos uma Bíblia pronta, 66 livros, nós falamos que maravilha, mas imagina o que esses homens escreveram para eles não cometerem nenhum tipo de erro, não colocar nenhuma frase errada nessa palavra. Imagina se esses homens fossem autossuficientes, porque eles eram escritores inspirados pelo Espírito Santo. E nós vemos hoje pessoas que se acham autossuficientes, e Pedro, ele se achava isso. Estava pronto aí com Cristo até para a prisão. Mas Cristo mostra para ele que ele não estava pronto. Que naquela noite, no versículo 34, naquele dia ele ia negar Cristo antes que o galo cantasse 3 vezes. Então, em segundo lugar, está o perigo de achar que nós somos autossuficientes, meus queridos e minhas queridas irmãs. E em terceiro lugar, está o perigo de abandonarmos a vida de oração. Isso tem sido feito de uma forma tão constante, em que as pessoas não têm mais tempo para orarem, para dobrar os seus joelhos, para buscarem a face do Senhor. As suas orações são aquelas orações rápidas, metódicas, de minutos. Pessoas falam que não tem tempo. Se levar, talvez não leve nem 10 minutos na oração. Tem uma palavra que um grande servo do Senhor dizia sempre, e a gente aprende muito isso nos estudos bíblicos, nas formações teológicas, em que diz muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Porque é a oração que me leva a eu me comunicar com Deus, eu buscar Deus mais para a minha vida. Por isso ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Jeremias 33:3. Buscar-me-eis e me achareis, como me buscar de todo o vosso coração. Nós vemos em Jeremias 29. Então você vê que não tem mais essa vida de oração. E Pedro ele deixou essa vida de oração no versículo 45 ao versículo 46, quando Jesus sobe para o monte com ele, leva ele Pedro, João, Tiago. E quando Jesus estava orando, agonizando, o seu suor se tornou em gotas de sangue. E Cristo se levanta e vai, onde que ele estava fazendo? Dormindo. Aí Jesus desperta para eles vigiarem e orarem. Mas não é para orar por Cristo, não, orar por eles mesmos, interceder por eles mesmos. Você já imaginou, meus queridos irmãos e irmãs, se o Espírito fala contigo, vigia, porque o inimigo vai se levantar contra você. Aí você fica dormindo. E nós sabemos que a Bíblia nos relata isso, para a gente orar em todo o tempo. Por quê? Porque ele anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Eu disse alguns dias no meu ministério que não é para tragar, destruir tua vida, te matar não. Mas é para te envergonhar, te humilhar, te roubar o que você tem, destruir tua família, destruir teu trabalho, roubar a tua integridade, tirar a tua moral. É assim que ele vence. O tirar a vida para ele é muito menos, porque ele sabe se ele te influenciar para o mal, se fazer você cair, você ter uma queda, você vai levar muitas pessoas com você. Então, meu querido, volta para o joelho, busca uma vida de oração. Então, o terceiro lugar é isso. Perigo de abandonar a vida de oração. Lucas 22, 45, 46 nos informa que no meio da profunda dor e tribulação do Senhor Jesus, que ele foi para o Getsêmani, a fim de orar, Pedro, entre os demais discípulos, Tiago e João, adormeceram. Então a gente tem que despertar, irmãos. A palavra fala, desperta tu que dormes, resplandece-te, levanta-te dentre os mortos. Em quarto lugar, meus irmãos, em terceiro está o perigo de abandonar essa vida de oração. Se você abandonou, volte. Em quarto lugar, está o perigo de usar as armas do mundo, as armas mundanas. Lá no versículo 47, 51, nos mostra que esses tenebrosos passos para a negação, e aqui nos informa que Pedro, no momento em que Judas entrega o Senhor, tira uma espada e fere um dos servos do sumo sacerdote. Jesus sabia, meus queridos. Alguns textos falam, se quisesse eu rogaria, o Pai ele enviava uma legião de anjos.
Cristo não precisa que ninguém fique o defendendo, irmãos. Nós temos que defender o Evangelho. Nós somos representantes, nós somos aqueles que representam essa palavra viva e eficaz. A minha defesa é em prol do Evangelho. Eu não preciso defender a Cristo, porque Cristo, se Ele quiser, Ele roga ao Pai, Ele enviaria uma legião de anjos. Mas o que eu vejo hoje, muitas pessoas querem defender a Cristo. Defendendo Cristo. Vimos aí um programa aí que, né, falou do nome de Cristo, mas Cristo na palavra, ele foi chamado de beberrão, comilão, né, Beuzebu, espadão por Beuzebu. E ele nunca se levantou de uma forma para pedir para que Deus destruísse aquelas pessoas, não. Então a minha defesa é do Evangelho. Eu tenho que defender o Evangelho, essa palavra genuína, essa palavra que é eficaz, pregar de uma forma clara, genuína, verdadeira. Enquanto muitos pregam de uma forma mentirosa, nós temos que pregar de forma verdadeira. Então, em quarto lugar, está o perigo de usar essas armas mundanas. E quantos estão usando essas armas do mundo? Enquanto que Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. As armas da minha batalha não são carnais, irmãos, mas espirituais. Então, o quarto lugar é isso, o perigo de usar essas armas do mundo. E o quinto lugar, irmãos, a quinta perigosa atitude para eu negar a Cristo, está o perigo de seguirmos o Senhor de longe. O que aconteceu em Lucas 22, 54 nos mostra Pedro seguindo de longe. Há muita gente que gosta do Senhor, que o ama, mas que, no entanto, o quer seguir de longe, distante. E isso poderá trazer consequências drásticas. Irmãos, aquelas pessoas que não têm compromisso com a casa do Senhor, com a causa do nosso Deus e também com a casa de Deus. Pessoas, irmãos, que deixam de vir nos cultos e falam: pastor, estou com o senhor em oração. Pastor, nós não estamos indo, mas nós estamos em oração. Irmãos, isso é uma das palavras mais pobres espiritualmente. Uma mentira, irmãos. Se uma pessoa ela deixa de vir num culto, fica em casa por algum motivo, não está em oração, a não ser, entende bem, estiver enfermo. Agora, de outro motivo, irmão, não está nada. Então as pessoas elas trocam os cultos por coisas banais, irmãos. Banais, muito menos que as lentilhas, em que Saul ele aceitou em troca da sua primogenitura. Então está o perigo de nós seguirmos o Senhor de longe. Pessoas falam: não estou indo não, mas eu estou adorando em casa, a gente se reúne, a gente ora em casa. Irmãos, a gente fica surpreso com algumas palavras que as pessoas usam. Pode até enganar o pastor, a liderança, mas será que estou enganando a Deus, irmãos? Será que essas palavras elas chegam com clareza, com convicção no coração de Deus? Será que se Deus olhar assim para essas pessoas e falar assim: tenta me convencer. Uma pessoa usa uma palavra: pastor, meu Deus, eu não fui na igreja hoje por causa disso, mas eu estou em oração. Aí já pensou se Deus ele se revela assim de uma palavra clara? Minha querida, meu servo, minha serva, tenta me convencer do que você está me dizendo. Será que consegue convencer, irmãos, ao coração de Deus, ao Espírito Santo, de uma palavra como essa? Então o quarto lugar é isso. O quinto lugar é isso. O perigo de seguirmos o Senhor de longe. E a sexta atitude, irmãos, para negarmos ao Senhor, está o perigo de nos assentarmos à roda de impenitentes. Irmãos, e quando fala de impenitentes, não fala somente de pessoas que estão no mundo, não, mas às vezes os impenitentes estão na nossa própria família. Sabia disso? Pessoas impenitentes são pessoas que persistem nos erros ou pecados sem deles se arrepender. Às vezes estão na nossa família, mas estamos aí deixando de vir na igreja para reunir com essas pessoas impenitentes. Está sentando a roda de escarnecedores, pessoas que talvez não zombam de Cristo, mas são pessoas que abandonaram o Evangelho, que não querem nada com Cristo, e inventam alguns tipos de coisas para poder você ir para lá e você não participar dos cultos, adorar a Deus, servir ao Senhor. Então, meu querido irmão, está sentando a roda de impenitentes.
E quando fala de impenitentes, é de pessoas que estão aí de uma forma, né, completamente dominado por mais pessoas que abandonaram a fé. Estão a ver na própria família. Então, abra teu olho, vigia. Porque esse sexto ponto, ele é muito importante. Pedro, ele tomou assento entre os que haviam prendido o Senhor. É triste quando vemos os crentes se assentarem junto aos escarnecedores, aos impenitentes e aos que zombam do Senhor. Talvez não são escarnecedores, não são zombadores, mas acabam sendo esses impenitentes. Pessoas que se afastaram, que não se arrependeram dos seus pecados, voltaram às práticas do pecado, vivem uma vida de pecado. Então vigia, meus irmãos, minhas irmãs. E a sétima e última atitude que temos que tomar cuidado para negarmos ao Senhor é o perigo de comprometermos a nossa fé. O perigo de comprometermos a nossa fé. Lucas 22, 56 ao 61. É quando esse homem, ele nega ao Senhor. Quando você vem dessa primeira até a sexta atitude, imediatamente você não vigiar, você vai cair nessa sétima, de negar ao Senhor, de se comprometer a tua fé, de uma forma drástica, caindo em pecado, abandonando realmente a fé, abandonando a Cristo, abandonando a igreja. Então esse texto, a parte nos fala que Pedro, quando interrogado por pessoas simples e humildes, até mostrou-se medroso, temeroso e de maneira irracional, passou a negar a sua fé no Senhor e até praguejar. É triste quando chegamos a este ponto. Isso pode acontecer conosco quando não levamos a sério a nossa fé no Senhor. Irmãos, que você possa pedir para que o Espírito Santo fortaleça a tua fé. Fortaleça você em Cristo Jesus. Vigia para que você não tome nenhuma atitude dessas, de negar a Cristo com essas atitudes, de enfrentar o poder das trevas sozinho, de achar que é autossuficiente, de abandonar a vida de oração, de usar as armas mundanas. Se está usando arma mundana, faça como Jesus diz para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, meu irmão, quando tu te converteres, faça isso, te apresenta a teus irmãos. Então, de seguir a Jesus de longe, de nos assentarmos à roda de impenitentes. Talvez os impenitentes estão longe, está perto de você. Em último, você acaba comprometendo a tua fé e abandonando a Cristo, abandonando o teu ministério, a tua igreja, a tua denominação. Então, volte a essa vida de oração. Dessa forma, Pedro se enfiou na tentação, onde se sairia mal. Como está a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Confiante em si próprio, criticando sua igreja e seus irmãos, achando-se muito forte para por si próprio enfrentar o arqui-inimigo de Deus. Estar junto dos irmãos em humildade e aos pés de Cristo em oração é o melhor conselho que a palavra de Deus nos dá hoje. Como você está hoje nesse momento? Faça uma avaliação. Se em algum momento você se encontra em uma atitude dessas 7 perigosas atitudes, volte para os caminhos do Senhor. Peça para que o Espírito Santo possa te conduzir, te fortalecer e te ajudar a tirar essas atitudes da sua vida. Mas não permita, irmão, não abandone o caminho do Senhor. Não use desculpa para deixar de ir aos seus cultos da sua igreja. Que é isso que às vezes o inimigo quer. É como aquela vez que você toma a decisão de voltar para o culto, para a igreja. Aí aparece aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo que nunca foi na tua casa. Na hora do culto. Aí você fala: eu vou semana que vem. E assim o inimigo ele vai fazendo isso. É justamente isso, irmãos. E olha, observa bem. Geralmente essas desculpas, às vezes o inimigo, às vezes até nós mesmos, as pessoas usam nos cultos de Santa Ceia. Vigia. Vigia para que você não passe realmente enfraquecido, sem oração, sem participar do pão e do cálice. E aí tem um mês onde está aberta uma brecha para o inimigo agir na tua vida. Vigia, que Deus te abençoe e te guarde. Soberano Deus, quero entregar agora esse irmão em tuas mãos, essa irmã, que talvez por algum motivo, Pai, estão
nessas práticas, nessas atitudes, ó Pai, nessas 7 atitudes que Pedro tomou, Deus eterno, antes de ele se converter genuinamente. Eu quero pedir clareie agora a memória, a mente, ó Pai, desse irmão, dessa irmã, que o Teu Espírito Santo possa revelar os caminhos que eles estão andando e trazê-los de volta, despertá-los, ó Deus, e colocá-los de volta na Tua posição, na Tua presença, meu Deus. Entrego em Tuas mãos e os abençoo e repreendo tudo que não provém de Ti, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus, meus irmãos.